Olá! Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Bruna Camargo do Fórmula de Viagem e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode economizar nas suas viagens para que você possa viajar mais se você quiser. A gente é cheio de crenças limitantes relacionadas a dinheiro na nossa vida. E com viagem não é diferente. É muito comum a gente escutar: fulano viaja muito porque é rico. Ciclano viaja muito porque a avó paga, porque os pais pagam, enfim. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já pensou, já falou ou já escutou uma frase dessas vinda de alguém. E também tem aquela frase que é do tipo: como é que essa pessoa consegue pagar tantas viagens se ela não vem de família rica, se ela tem um emprego normal? Como é que ela consegue isso? E aí a gente segue nesse ciclo se questionando como é que essas pessoas conseguem, mas de fato a gente não vai atrás para saber como elas realizam isso. É claro que em vários casos as pessoas viajam muito porque sim, elas têm bastante dinheiro e isso torna tudo mais simples para elas. Mas a intenção do vídeo de hoje é te mostrar como essas outras pessoas, que são pessoas comuns, são pessoas normais, como eu e você, conseguem viajar tanto. Então eu vou te apresentar aqui as técnicas poupadoras. É assim que eu chamo. São 11 técnicas que você pode começar a aplicar nas suas viagens a partir de agora, em reduzir o custo de cada uma delas e com isso poder viajar mais vezes no ano. Não se preocupa que eu não vou te apresentar nada mirabolante, nenhuma técnica super complexa. O que eu vou te apresentar aqui são coisas que você pode começar a aplicar a partir de agora nas suas viagens. É claro que vai ter uma ou outra que vão ser um pouquinho mais avançadas, mas você não precisa sair aplicando todas elas agora. Você pode escolher algumas para aplicar na sua próxima viagem. Durante a explicação das técnicas, eu vou usar algumas viagens como exemplo. Eu tirei essas viagens do vídeo que eu fiz sobre como montar o seu calendário de viagens 2020. Então lá no vídeo eu usei exemplos de viagens que eu quero fazer em 2020 mesmo. E aí eu vou usar essas viagens aqui nesse vídeo também pra gente ver as diferenças de preço. Lá nesse vídeo do calendário, eu já levei alguns preços levantados, o custo total para cada uma dessas viagens. E aí lá são custos, digamos, normais, são custos sem eu aplicar essas técnicas. Então, se hoje eu parasse para fazer aquela viagem sem aplicar as técnicas, o custo sairia X. Então, aqui no vídeo, a gente vai poder comparar depois das técnicas aplicadas. Por essa razão, eu vou te dar uma sugestão. Se você já tem uma viagem que você está pensando em fazer, mas você ainda não tem ideia dos custos dela, você para fazer, para levantar esses custos normais, essa base normal de preço, e aí você pode usar um outro vídeo que eu fiz aqui sobre os 8 passos infalíveis para calcular os custos das suas viagens. E aí, usando esse vídeo, você faz esse levantamento para que daí, quando você aplique essas técnicas que eu vou passar aqui, você consiga comparar e saber quando você realmente está pagando mais barato por alguma coisa, quando alguma coisa é promoção. Então, ter os dois valores ajuda a gente a comparar e também ver a real economia que a gente está fazendo naquela viagem. Então, vamos lá, vamos começar a falar dessas técnicas poupadoras. A técnica 1 é escolher destinos mais baratos. O que seria isso? Você decide sempre pelo custo. Você pode usar essa opção para já ganhar na economia logo de cara, só pela escolha do destino. E aí, ao invés de você ter uma ideia fixa de viagem na cabeça, você escolhe pelo preço total. Como assim? Existem destinos que são realmente baratos de se visitar, mesmo na alta temporada, quando você compara com outros destinos. Por exemplo, ao invés de você ir para a Europa clássica, vamos chamar assim, sei lá, fazer uma viagem em Paris, Londres, Amsterdã, você escolhe pelos países do leste europeu. As moedas são um pouco mais desvalorizadas, os preços de hospedagem são mais em conta, de alimentação, então o destino em si é mais barato do que a Europa clássica, por exemplo. Outro exemplo é você escolher uma viagem para o Sudoeste Asiático, ao invés de você fazer uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos, que é um roteiro mais clássico. Então a diferença de preço às vezes é bem grande. Então eu vou te mostrar agora na tela um exemplo disso.
Então, vamos comparar os custos aqui entre Tailândia e Estados Unidos para a gente ver se tem diferença entre destinos. Aqui no site do Quanto Custa Viajar, tá me dizendo que eu preciso de R$ 83 para passar um dia em Bangkok. E nos Estados Unidos, já o valor por dia é bem maior. Vamos, por exemplo, aqui em Miami. Ele está me dizendo que eu preciso de R$ 396 para passar o dia em Miami. Então, a diferença já está de cara aqui. Olha só. Se eu for ficar 7 dias em Bangkok, 83 vezes 7, R$ 581 para 7 dias em Bangkok, não incluindo a passagem aérea, mas incluindo os gastos de alimentação, de hospedagem, de passeios. Já para eu ficar em Miami, os mesmos 7 dias, é 396 vezes 7. Então, são R$ 2.700. Então, sim, tem diferença entre destinos e tem destinos que são mais baratos. Aqui nesse exemplo que eu acabei de dar, a gente está falando de valores mais genéricos, né? Eu usei ele só para a gente realmente ilustrar as diferenças entre um destino e outro. Tem como fazer um valor bem menor nos Estados Unidos? Tem, claro que tem. Inclusive, esse é o objetivo desse vídeo, que a gente veja como baratear esses custos. E assim como também dá para baratear os custos para essa viagem para Tailândia, por exemplo. Então, aqui a gente consegue ver a diferença entre o destino e outro. A técnica 2 é viajar na baixa temporada. Se você não quer escolher somente os destinos mais baratos, ou melhor, se você quer escolher para onde ir, ao invés de deixar só o custo total comandar isso, você precisa viajar na baixa temporada, porque aí os preços de passagem vão estar melhor, as hospedagens, a alimentação, passeios, enfim, tudo vai estar um pouco mais barato. Olha aqui essa viagem para o Chile, que eu cotei para abril, que é baixa temporada. Ela deu o valor de R$ 2.694. E aí eu refiz a cotação para uma viagem para o Chile em julho, que é alta temporada. E aí qual que foi a diferença? Aqui o total deu R$ 3.866. Então a diferença foi na passagem, que é mais cara, por ser alta temporada, e também na hospedagem, que encareceu. Aí passeios, alimentação e transporte eu considerei que não vai oscilar, mas aqui em passagem e hospedagem já fez uma diferença de R$ 1.172 só pelo fato de eu ir na alta temporada. A técnica 3 é passar mais tempo em cada lugar. Mas Bruna, isso não é contraditório? Como é que eu vou gastar menos se eu passar mais tempo em algum lugar? Como é que isso funciona? Se você passar mais tempo em algumas cidades da sua viagem, você vai precisar reduzir a quantidade total de cidades que você vai se hospedar, e cidades onde você vai passar. Porque como você tem um tempo provavelmente limitado de férias, se você for aumentar a quantidade de dias num lugar, você vai ter que reduzir a quantidade de locais a ser visitado. E aí, com isso, com essa ação, você se desloca menos vezes, seja de avião, de trem, de ônibus e até de carro, porque você está cortando algumas viagens da sua cidade, então você tem menos gastos. E aí, por você ficar mais tempo numa cidade, você pode também economizar com a hospedagem. De que forma? Por exemplo, a plataforma do Airbnb começa a dar descontos a partir de uma semana. Então, quando você seleciona de 7 dias para frente, ele te dá um desconto semanal. Então, você já economiza um pouquinho por aí. Deixa eu te mostrar essa técnica aplicada na viagem da Alemanha que eu tô planejando para o final do ano. Vamos ver como é que ficam os valores usando isso. Esse é o mapa com todas as cidades que eu gostaria de visitar nessa viagem da Alemanha. Só que aí, para eu reduzir o deslocamento, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar as cidades mais ao sul. Então, eu vou tirar Füssen e Munique. E aí, por Stuttgart também tá mais embaixo, eu vou tirar. Então, eu vou tirar essas 3 últimas. Aqui, Frankfurt, Munique e Füssen. Aí, eu tenho que só arrumar a ordem. Eu começo em Frankfurt. Aí, eu vou para Berlim. Aqui, eu tiro Stuttgart. E aí, eu termino a viagem em Düsseldorf e volto. Aqui só faltou Stuttgart no final. E aí volto porque o voo, nesse exemplo aqui... Opa, Stuttgart não, desculpa. Frankfurt.
porque o voo é ida e volta por Frankfurt, então eu reduzo o meu deslocamento. E aí, como é que isso fica em questão de valores? Como é que fica a nossa viagem? Primeiro, deixa eu te mostrar como é que está o custo da viagem na versão inicial, naquela cotação simples e normal que a gente sempre faz e que é onde a gente costuma realizar a viagem. Deu um total de mais ou menos R$ 3.600 para essas 6 cidades que eu tinha na minha primeira versão. Como é que ficou na segunda versão? O que eu fiz aqui? Eu, então, tirei as cidades a mais, mudei aqui a sequência, porque daí muda um pouco. Eu aumentei a quantidade de dia em cada uma das cidades, já que eu reduzi as cidades, mas eu quero manter o tamanho da viagem, então eu aumentei. Então eu coloquei 10 dias em Frankfurt, coloquei 10 dias em Berlim e 6 em Düsseldorf. E aí eu cotei os deslocamentos novamente. Então aqui está a cotação dos deslocamentos, só para a gente ter a informação atualizada, mas a principal diferença está pelo corte dos deslocamentos e não pelo valor desses deslocamentos que ficam em si. Nessa parte a gente não economiza, mas a gente economiza tirando alguns deslocamentos. Bruna, tem atração para ficar 10 dias numa cidade? Sim, sempre tem. Mas de qualquer forma, o que a gente pode fazer? Você pode aproveitar, já que você tem mais tempo numa cidade, e conhecer as cidades ao redor, fazer passeios bate-volta. Você vai gastar com esses deslocamentos de passeio bate-volta, é claro, mas normalmente você vai fazer de trem e ônibus, até mesmo de transporte público, e aí eles são bem próximos à cidade, então o valor é baixinho, então não se compara com esses deslocamentos aqui que a gente cortou do primeiro cenário da viagem. E aí eu também cotei de novo as hospedagens. Como agora a gente vai ficar mais tempo, eu queria ver se eu conseguia algum desconto ou não. E aí como é que ficou? Vou abrir aqui para você. O que eu tinha no primeiro cenário em Frankfurt? Primeiro eu cotei a hospedagem a 859. Só que aí ela é para 2 pessoas. Então, como aqui o custo das viagens que a gente está olhando é por pessoa, eu dividi por 2, considerando que eu estou fazendo essa viagem com outra pessoa. Então, no primeiro cenário, eu gastava 429 de hospedagem em Frankfurt. Dividido isso pela quantidade de dias, pela quantidade de diárias, dava R$ 71 por diária por pessoa. No novo cenário, como são mais dias, o total dá mais caro. Só que eu ganho um desconto por ser mais de uma semana, então o meu dia acaba saindo R$ 64 ao invés de 71, então dá uma diferença de R$ 6,67. E aí em Berlim a lógica é a mesma. No primeiro cenário, ficar 6 dias em Berlim custava R$ 423 por pessoa. No novo cenário, eu encontrei um Airbnb por 1.441 para 10 dias de diária. E aí também veio o desconto por ser mais do que 7 dias. Então, antes dava 84 por dia, agora dá 72, então eu também tenho uma economia. Então, aqui, na passagem, no primeiro cenário eu estava gastando quase 3.500, no novo cenário 3.185, dando uma diferença de quase R$ 310 de deslocamento. A hospedagem também, estava gastando quase R$ 2.000 na hospedagem e com esses cortes ficou 1.400, então são R$ 553 de economia só em passagem e hospedagem. A técnica 4 é se alimentar como se você estivesse em casa. Como é isso, Bruna? Como é que eu vou fazer isso se eu tô em viagem? Pois é, por a gente estar em viagem, é super normal a gente comer na rua, em restaurante, em café, perto das atrações turísticas e toda aquela coisa. Mas o problema disso é que na viagem parece que a gente virou rico quando tá de férias. Porque a gente não se comporta assim normalmente quando a gente tá em casa, quando a gente tá na nossa cidade. A gente tem um controle relacionado à nossa alimentação. Então, por que não fazer isso para sua viagem também? Porque se a gente não tem um equilíbrio em relação à alimentação, esse acaba se tornando um tópico pesado no orçamento da nossa viagem. A principal questão aqui nessa técnica é você mesclar a alimentação da rua com uma alimentação na sua hospedagem para encontrar um equilíbrio. E aí o que você faz? Primeiro você tem que tentar reservar uma hospedagem com uma estrutura mínima de cozinha,
porque aí assim você pode comprar itens no supermercado para tomar café da manhã antes de você sair, para você preparar lanches como sanduíches, por exemplo, para você levar para almoçar. Você também vai comprar daí alguns snacks para deixar na mochila, como por exemplo, alguns biscoitos, algumas barras de cereal, nuts, algumas frutas, como por exemplo banana, que é fácil de carregar. E aí você tem aquilo na sua mochila durante o dia para você ir beliscando quando bater a fome. Também é legal porque você pode comprar daí a sua água no supermercado, então ao invés de você ficar comprando água na rua, você compra no mercado e aí sai bem mais em conta. E você também pode comprar, por exemplo, frios para você fazer uma janta na hospedagem. Viu que em nenhum momento eu falei para você cozinhar e perder tempo com isso? Todas as ações que eu listei aqui são simples e vão te ocupar muito pouco. Montar um sanduíche vai te ocupar 5 minutos, passar um café vai te ocupar 5 minutos. Então, você não vai ter um esforço grande durante a sua viagem e você vai gerar economia com isso. E aí você vai revezar essas comidinhas com a alimentação de rua. É claro que você pode comer no restaurante, você pode tomar um café na Starbucks, por exemplo, você pode comprar aquele doce que você tá louco pra provar daquele lugar, mas aí você vai estar equilibrando os seus gastos, porque você não precisa comer o tempo inteiro na rua e comer super bem o tempo todo. Isso vai pesar bastante no orçamento. E aí eu ainda te digo outra coisa, é capaz de, com esses lanchinhos e toda essa preparação que você fizer no supermercado, você até comer melhor. Porque quando a gente percebe que tá extrapolando um pouquinho na alimentação durante a viagem, que isso pode se tornar um gasto maior, a gente começa a partir para fast food, para lanchinho industrializado, e aí com isso a gente acaba se alimentando pior. A gente tem aqui a estimativa de alimentação. Então a gente vai analisar se dá para reduzir alguma coisa aqui dentro desse valor diário. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar preços de supermercado para a Alemanha. Quanto é que estão as coisas no mercado para a gente poder fazer a conta de café da manhã, de lanche, enfim. Então, eu me baseei por esse site aqui. O que eu fiz? Eu somei aqui valores de um pacote de pão, de um pedaço de queijo, de leite. Fiz a soma de itens que são de café da manhã e fiz que numa média duraria 4 dias. E aí, então, eu dividi por 4. Então, aqui tem a fórmula. Então, aqui na conta, eu tenho que um café da manhã de mercado me sai mais ou menos uns 3 euros. Para o almoço, eu fiz a mesma coisa. Eu levei em consideração como se a gente fosse fazer um sanduíche. Então, também coloquei pão de novo, coloquei queijo, coloquei frios, coloquei algum suco, alguma coisa para beber e também dividi por 4, levando em conta que vai durar uns 4 dias essa compra. Então, saiu uma média aí de 5 euros o almoço. Eu também pesquisei quanto é que sairia a cerveja no mercado, porque na rua eu gastaria uma média de 3 euros para tomar uma cerveja. Mas aqui você podia, por exemplo, fazer a conta do café, se você quisesse. Eu tô pegando a cerveja porque, como é uma viagem para a Alemanha, é uma coisa bem possível de acontecer, de tomar uma cervejinha. Então tá, é mais barato. Aí como é que eu fiz aqui para fazer essa redução? Eu fiz uma média, eu levei em consideração a mistura de comer um pouco em casa e comer um pouco na rua. Então, nesse primeiro aqui do café da manhã, eu considerei que desses 26 dias de viagem, 26 dias úteis de viagem, mais ou menos uns 16 dias eu tomaria café da manhã em casa, antes de sair na hospedagem, e mais ou menos uns 10 dias, então, eu comeria café da manhã na rua. E aí eu fiz uma média ponderada e deu mais ou menos 4 euros e pouco por café da manhã. Mesma lógica no almoço, botei que metade eu vou almoçar em restaurantes e metade vai ser lanches que eu vou fazer em casa, que eu vou fazer no hotel. Janta também é a mesma lógica, só que aí a janta eu botei um pouco mais de janta na rua e menos lanches feitos. E aí o snack eu mantive o valor e a cerveja eu reduzi um pouquinho, considerando que vou tomar um pouco na rua e também vou comprar no supermercado. E aí eu reduzo o meu custo por dia. Então, aqui na cotação normal, eu gastaria mais ou menos uns 4.500 euros, 4.500 reais de comida. E aqui nesse novo cenário, para mais ou menos um mês, eu gastaria 3.400. Então, aqui na parte de alimentação, tá me dando uma diferença de 1.150 reais.
A quinta técnica são as hospedagens alternativas. Com essa técnica, você pode se hospedar mais barato ou, inclusive, de graça. Então, eu vou te mostrar aqui 4 opções de hospedagem alternativas. A primeira delas é o Couchsurfing. O que é isso? Ele é uma plataforma com mais de 15 milhões de usuários no mundo, onde você consegue encontrar uma hospedagem gratuita na casa de alguém. E, se você quiser, você pode oferecer na sua, mas não é obrigatório. Você pode só procurar para se hospedar na casa de alguém. E aí, você precisa criar um perfil bem completo na plataforma do Couchsurfing, bem detalhado, para você ter mais chances de ser aceito pelo anfitrião. O site ele tem um sistema de feedback, então você consegue ver como é o anfitrião, você consegue ver comentários de outras pessoas que já se hospedaram lá antes de você solicitar aquela hospedagem. No perfil do anfitrião, você também consegue saber, por exemplo, onde você vai dormir, se você vai ter um quarto só pra você, ou se você vai dormir literalmente no sofá, ou num sofá-cama, ou num colchão, enfim, você vai conseguir essas informações ali vendo o perfil. O Couchsurfing é uma troca. A pessoa que tá te recebendo, ela realmente gosta de receber pessoas de outros lugares no mundo na casa dela. Então você não tá indo pra um hotel. Então você tem que ter bom senso de deixar a sua cama, o local onde você está ocupando arrumado, se oferecer para ajudar em alguma coisa, conversar com o seu anfitrião, contar um pouquinho de você, enfim, ter uma convivência harmoniosa por aqueles dias. Outra opção dentro de hospedagens alternativas é trabalhar durante a viagem, usando sites como o Worldpackers, por exemplo. Como é que funciona isso? Primeiro vai funcionar melhor, essa opção vai funcionar melhor para viagens um pouco mais longas, e para quando você passa também mais tempo no local. Por que isso? Porque na plataforma você se candidata para uma hospedagem, só que você troca isso pelo seu trabalho. E aí pode ser um trabalho em algum projeto que já exista, pode ser um trabalho na casa de alguém, pode ser um trabalho numa fazenda, pode ser um trabalho numa ONG, tem de tudo que você possa imaginar. E aí, em cada anúncio de trabalho, você vai encontrar quantas horas você vai precisar trabalhar por semana, qual que é o mínimo de tempo que aquela pessoa quer que você fique lá. A pessoa tem que ficar no mínimo 2 semanas, no mínimo 1, no mínimo 4, vai ter essa informação. Também vai ter informação se o quarto onde você vai ficar é privativo, ou se você vai dividir com outras pessoas, se você vai compartilhar banheiro ou não. Enfim, todas as informações importantes vão estar lá na descrição da pessoa que está oferecendo o trabalho em troca de hospedagem. E aí, em muitos casos, inclusive, você tem pelo menos uma refeição inclusa nessa troca. Hostel também é uma opção. Pode não parecer, mas para muita gente ainda é uma opção alternativa. Então, no hostel você se hospeda por um preço muito mais em conta quando você pega um quarto compartilhado com outras pessoas. Os hostels têm opções de quartos privativos também, mas aí, nesse caso, muitas vezes eles vão custar a mesma coisa que um hotel e às vezes até mais. Então, o ponto aqui é realmente escolher um quarto compartilhado, é pegar uma cama em um quarto de 4, 6, 8 pessoas. Quanto mais pessoas o quarto tiver, mais barato sai o custo daquela cama. Ah, mas eu vou fazer a minha viagem em casal, vou viajar com meu namorado, com a minha namorada, com a minha esposa, com o meu esposo, enfim, eu não quero ficar em quarto compartilhado a viagem inteira. Tudo bem. O que você pode fazer nesse caso? Você pode revezar com hospedagens privativas. Então, numa cidade você fica num hotel ou num Airbnb normal, que é só pra vocês, e em outras cidades, na cidade seguinte, por exemplo, você pega um hostel num quarto compartilhado. Então, você fica 3 dias num hostel, depois você fica 4 num hotel, depois você fica 2 num hostel, e assim você vai revezando e não fica o tempo inteiro em quarto compartilhado. A troca de casa é a última opção que eu quero te falar aqui sobre as hospedagens alternativas. Ela acaba sendo uma técnica um pouco mais avançada, mas eu quis trazer aqui para você ter ela como uma opção e, se você gostar, ir atrás de mais informações. Como é que funciona? Você usa uma plataforma também. Por exemplo, você pode usar o Home Exchange, que é uma plataforma usada no mundo inteiro, é uma das maiores para troca de casa. E aí, como é que funciona? Assim como o Couchsurfing, você também vai caprichar bem no seu perfil, porque você quer ter chances de ser escolhido, da pessoa te aceitar. Existem algumas plataformas que vão te cobrar alguma taxa de anuidade. É tipo uma taxinha de manutenção por você usar esse serviço, essa facilidade.
Você não paga nada pela hospedagem em si, você não paga nada pela troca, mas você paga para usar esse sistema, essa rede de troca que o site construiu. A grande diferença nesse tipo de hospedagem é que aqui você também vai precisar colocar a sua casa à disposição. Então, ele é uma rede de troca. Por isso que ele acaba sendo mais avançado. Talvez seja legal você experimentar outras técnicas primeiro para daí chegar em algum momento e estar preparado para ceder a sua casa também para conseguir casas em outros lugares. E aí aqui, a troca ela não precisa ser necessariamente recíproca. O que isso significa? Não quer dizer que eu tô indo para uma casa, vamos dizer, lá em Londres. Eu tô indo para uma casa lá, isso não significa que a pessoa que tá me cedendo a casa tenha que vir necessariamente para minha. Não precisa ser assim. Ela pode ir para casa de outra pessoa dentro da rede do Home Exchange, ou inclusive se hospedar de outra forma se ela quiser. Mas aí, enquanto ela tá de férias, ela tá liberando a casa dela e ela ganha um crédito por isso. Então ela fica com um saldo que depois ela pode usar em uma outra viagem para outro lugar. Então a troca não precisa ser com a mesma casa. Aqui no exemplo da viagem da Alemanha, eu criei então um terceiro cenário para eu ver a diferença de valor, considerando que eu conseguiria um couchsurfing em Frankfurt e em Berlim também. Então eu zero a hospedagem. Por que Düsseldorf já está sem hospedagem desde o começo? Porque no meu caso, eu tenho amigos e também tenho família que moram na cidade, então eu vou conseguir ter a minha hospedagem já gratuita aqui. Então eu tô considerando aqui que Frankfurt e Berlim, eu tô cortando esses R$ 1.434 de hospedagem que eu tinha na versão anterior, que também já era uma versão com valor reduzido. Aqui eu corto, então, e tenho uma terceira visão da viagem. Então, uma economia aqui comparando com a primeira, que dava 1.988, então eu tenho uma economia de R$ 1.988 nessa etapa de hospedagem. A técnica 6 é cortar as lembrancinhas. Eu sei que essa é uma opção um pouco dolorosa, mas esse custo acaba pesando no orçamento da gente também. É um pouco menor, mas acaba fazendo diferença. E aí, que sugestão eu te dou se você não quer cortar 100% disso? Que você estabeleça um teto de gastos para essas lembrancinhas. Por que estabelecer um teto? Porque eu te garanto que você vai ficar super animado quando você vê as lembrancinhas em cada uma das cidades. Você vai se animar porque são muito legais. Agora, se você já tem um teto e se você realmente se policiar para cumprir aquele teto de gastos, você vai comprar, você vai escolher melhor, você vai comprar com calma, você vai pensar para quem que você vai comprar aquelas lembrancinhas e aí aquele custo não fica tão grande. E outra sugestão para essa parte de lembrancinhas é, ao invés de você gastar com esses souvenirs de chaveiro, imã de geladeira, essas miniaturas do lugar, você pode deixar para comprar itens de supermercado, como por exemplo algum chocolate, algum doce, alguma coisa que não é comum aqui no Brasil ou que é muito caro aqui no Brasil. Então você compra no supermercado, vai sair mais barato do que você comprar um souvenir e a pessoa que vai estar aqui, que vai receber esse presente depois, é possível até que ela fique mais feliz porque ela vai usufruir muito mais de um chocolate, por exemplo, do que de um imã de geladeira. E aqui na parte de souvenir, na primeira versão, com as pesquisas que eu tinha feito, eu tinha colocado para gastar mais ou menos 120 euros de souvenir diluído nas cidades. Então, para esse novo cenário, para a versão 2, eu decidi definir um teto menor e aí controlar os gastos em souvenir a partir desse teto. Então, eu reduzi para 60 euros e aí com isso eu reduzi R$ 285 só na parte de presentinhos. A técnica 7 é levar pouca bagagem. Essa técnica ela pode ser usada para quem vai fazer mais trechos aéreos, além do trecho nacional. Por que isso? Porque em quase todas as companhias aéreas do mundo, as malas despachadas são cobradas em voos menores, em voos nacionais, em voos internos. Então, é um custo que você vai ter se você levar uma mala de 23 quilos, por exemplo. E tem casos de companhias aéreas, inclusive, que elas cobram pela mala de mão de 10 quilos. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nessa questão da bagagem. Aqui eu simulei um voo no site da Ryanair, que é uma das principais empresas low cost da Europa,
para a gente conferir quanto pode dar de diferença essa questão da bagagem. Aqui eu estou usando um exemplo de Paris a Lisboa, porque na viagem da Alemanha não tem nenhum deslocamento de voo entre as cidades. Então eu peguei aqui um outro exemplo só para a gente olhar. Então, a tarifa que eu escolhi para esse voo foi 32 euros, uma passagem de 32 euros saindo de Paris para Lisboa. E aí, aqui eu tenho as opções da bagagem. Se eu não quiser pagar nada mais, eu preciso viajar com uma mala pequena que caiba embaixo do assento. Para eu viajar com uma mala de mão de 10 quilos, eu vou precisar pagar 20 euros a mais para conseguir levar essa mala de 10 quilos. E se eu tiver uma mala que eu precise despachar, eu vou precisar pagar mais 28 euros por isso, uma mala de até 20 quilos. Então, esses aqui podem ser os custos a mais por eu estar levando muita bagagem. Pensa, a cada voo você pagar 20 euros a mais por causa de uma mala. Supondo que você tenha na sua viagem 3 voos internos. Você vai gastar 60 euros, que dá mais ou menos R$ 285 por isso. A técnica 8 é usar aplicativos de carona para os deslocamentos entre as cidades da sua viagem. Você já ouviu falar do BlaBlaCar? Ele é um aplicativo de caronas bem conhecido aqui no Brasil e no mundo também. Como é que ele funciona? Existem motoristas e caroneiros cadastrados na plataforma. O motorista cadastra a viagem, o caminho que ele vai fazer e o valor que ele quer receber por aquela viagem, e o caroneiro procura o destino que ele precisa e aí ele encontra um motorista. Então o caroneiro vai solicitar para esse motorista a carona e ele pode aceitar ou não. Nos aplicativos você consegue ver a descrição do motorista, o motorista consegue ver a sua, você consegue ver os feedbacks, ambos têm uma nota, você tem uma nota, o motorista tem uma nota, então você consegue fazer essas avaliações, ver os comentários de quem já pegou carona, e aí dessa forma você consegue conferir se é seguro pegar uma carona com aquela pessoa ou não. Eu já usei o aplicativo do BlaBlaCar diversas vezes para ir para a cidade da minha mãe, que não é exatamente uma viagem para mim, porque eu tô indo ver a minha mãe, mas funcionaria para uma viagem também. Então, se eu estivesse querendo visitar uma outra cidade, eu poderia usar isso. E aí, no meu caso, sai a metade do preço em relação à passagem de ônibus. Então, quando eu pego carona, eu pago metade. A passagem de ônibus é 50 e eu pago 25 pela carona. O BlaBlaCar existe em 22 países e tem mais de 80 milhões de membros que usam a plataforma todos os anos. Dicas e cuidados que você deve ter, principalmente para nós mulheres. Você consegue ver no aplicativo quem são os outros caroneiros. Então eu sugiro que você opte por um carro que já tem uma caroneira mulher ou que a motorista seja mulher. Você também deve compartilhar sua localização em tempo real com outras pessoas até você chegar no seu destino. E outra dica, como o carro costuma ir cheio, vai normalmente 3 pessoas mais motorista, é legal que você leve pouca bagagem, então que você tenha no máximo uma mochila, uma bolsa, uma mala pequena e uma bolsa para não ocupar muito espaço, porque tem outras pessoas ali também levando malas e talvez não tenha espaço para uma mala grande. A técnica 9 é usar transporte público. E por que é importante a gente falar dessa técnica? Porque muita gente no Brasil não usa transporte público. E aí, por isso, as pessoas acabam não usando transporte público nas suas viagens também. Mas todas as grandes cidades pelo mundo vão ter ótimos sistemas de transporte, então não tem por que a gente não utilizar. E aí você usa o transporte para fazer os seus deslocamentos dentro das cidades ou até entre uma e outra cidade próxima. E outra parte que gera economia quando você usa o transporte público é quando você usa ele para sair ou para ir para o aeroporto. Então, se o seu voo não for muito cedo ou você não chegar muito tarde, você pode usar o transporte público tranquilamente. Tem várias cidades que vão ter opção de metrô, outras vão ter só de ônibus, mas sai muito mais em conta. E aí aqui também ter pouca bagagem te ajuda. Então, se você vai usar transporte público, vai ser ruim se você tiver com uma mala grande. Então, pouca bagagem e transporte público para sair do aeroporto. Agora, quanto ao transporte público, transporte do dia a dia. Olha a diferença que tá dando aqui. Tava 7,69 na versão inicial de pesquisa da viagem, com todos os deslocamentos. E agora na versão 2, eu consegui reduzir para
praticamente para um pouco menos de R$ 500. Como é que eu fiz isso? Aqui em cima eu estava considerando chegar e usar Uber e também na volta para o aeroporto usar Uber. Então aqui tinha um gasto maior de transporte além do transporte público. O que eu fiz na nova versão? Eu precisei, claro, aumentar o valor de transporte público como um todo, porque eu vou ficar mais dias, mas eu tirei o custo de Uber dessa ida e volta para o aeroporto. Então eu consegui reduzir aproximadamente R$ 270 só nessa parte de transporte. A técnica 10 é abusar dos passeios gratuitos. Você pode aproveitar os Free Walking Tours, que são passeios guiados por pontos turísticos da cidade. Eles não são completamente free, porque o guia espera que você pague uma gorjeta para ele no final do passeio. Mas com certeza sai mais barato do que um passeio tradicional guiado, então o Free Walking Tour se torna uma opção. Você também deve pesquisar pelas atrações gratuitas da cidade onde você está indo. Toda cidade tem milhares de coisas para fazer gratuitamente, então você procura e anota isso. E aí você também pode buscar os dias de entrada gratuita das atrações, principalmente museus. Então, também a maioria das cidades do mundo tem algum dia do mês, normalmente, em que a atração é gratuita. Às vezes é o primeiro domingo do mês, o último domingo do mês, ou a primeira terça, a última terça, enfim, vai variar dependendo da localização. E quanto mais tempo você passa numa cidade, maior são as suas chances de você pegar essas atrações gratuitas, porque, como eu falei, muitas delas são esporádicas, elas acontecem uma vez no mês ou uma vez na semana, ou é algum evento específico que acontece uma vez por ano, por exemplo, e aí você pode dar a sorte de pegar isso. Então é legal buscar esses passeios gratuitos. E aqui na parte de passeios, no primeiro cenário, eu tinha colocado uma estimativa de €420 em passeios, distribuídos entre as 6 cidades que eu iria visitar. E aí, na versão 2, depois de fazer as pesquisas relacionadas a passeios gratuitos, eu reduzi esse teto de gastos com passeio para quase a metade, para aqui €220, dando então um total de R$ 1.045. E aí, comparado com a primeira versão, dá uma diferença de R$ 950 nos passeios. A técnica poupadora número 11 é usar sites de compras coletivas no destino da sua viagem. Assim como a gente usa o Groupon, por exemplo, ou o Peixe Urbano aqui no Brasil, a galera mundo afora também usa essas plataformas ou outras plataformas de compras coletivas. Eu, por exemplo, já usei um cupom do Groupon em Vancouver para fazer um passeio de caiaque que saiu a metade do preço normal se eu tivesse comprado no site da empresa. E você também pode usar esses sites de compra coletivas para a parte de alimentação, para buscar restaurantes que estão em promoção, então ajuda bastante. E aí aqui na técnica de usar Groupon e Peixe Urbano, eu entrei no site do Groupon da Alemanha, precisa ser o site do local. Se a gente entrar no Groupon do Brasil, a gente não encontra as promoções. E aí o Google vai perguntar se você quer traduzir a página, o que é bom você fazer em muitos casos. Aqui estaria tudo em alemão, então eu traduzi. E aí aqui já me aparece de cara, principalmente opções com desconto de comida. Então, por exemplo, há um hambúrguer aqui que custa normalmente €15, está por €9,90. Como é que eu vou ter certeza se esse preço é bom, se ele realmente custava 15 e está R$9,90? O que eu te sugiro? Deixar para usar o Groupon quando você estiver em viagem. Então, você já vai entender melhor os preços e vai ter noção se um hambúrguer, em média, custa €15 ou não. Se na média custa 12, €15 e você está vendo por R$9,90, então quer dizer que compensa. Então, você pode deixar para usar o cupom, para usar o Groupon ou Peixe Urbano ou outros sites de desconto quando você já estiver em viagem. Então, você avalia as opções aqui, vê localização, vê se compensa para você e aí compra e usa o cupom. Só não esquece de ver as regras, se pode no fim de semana ou não, enfim. Leia as letras miúdas para ter certeza que você pode usar esses cupons na sua viagem e que você não vai perder esses descontos. E depois de todas essas técnicas, quanto será que ficou o valor total da nossa viagem? Vamos ver? Agora que a gente já conheceu as 11 técnicas poupadoras, vamos ver quanto é que ficou essa viagem da Alemanha. A gente acabou não aplicando 100% delas, mas a gente aplicou aqui no cenário 2 e 3. A gente aplicou em passagens, a gente também aplicou em hospedagens,
Aplicou as técnicas de passeio, as técnicas de alimentação e a técnica de transporte. E também a técnica de reduzir ali no consumo das lembrancinhas. Então, quanto é que ficou? Vamos olhar. Aqui no primeiro cenário, a gente tinha uma viagem que dava R$ 13.600. Naquela cotação normal, sem a gente fazer esforços para conseguir valores melhores. Então, essa daqui na versão 1. Já na versão 2, que foi a versão onde a gente reduziu a quantidade de cidades, aumentou o tempo nelas, e aí escolheu uma hospedagem, no caso um Airbnb, com mais de uma semana, então ele nos dava um desconto, então a gente ganhou esses descontos aqui na hospedagem. E também reduzimos valores em passeios, alimentação, transporte e lembrancinhas. A gente conseguiu chegar no valor de 10.163. Foi uma redução de 25% em cima do primeiro cenário. E na versão 3, como é que ficou? Na versão 3, a gente eliminou completamente os custos de hospedagem, levando em consideração que a gente conseguiria Couchsurfing para Frankfurt e Berlim. E Düsseldorf a gente já tem a hospedagem, então já não tinha custo. Então, com isso, a diferença ficou maior ainda. Foram quase R$5.000 de economia, dando R$8.729 essa versão 3 da viagem. Então, dá 36% de economia em relação a esses R$13.000. Depois de tudo isso, eu acredito que eu tenho te convencido que um pouco de esforço e tempo de pesquisa compensam perante as economias que a gente pode fazer numa viagem. Só no exemplo que eu te dei, foram 36% de economia em relação àqueles custos normais que a gente levantou preliminarmente. E isso que eu não apliquei 100% das técnicas nesse exemplo. Você precisa aplicar todas as ações que eu trouxe aqui na sua viagem? Não, você não precisa. Você pode selecionar as ações que fizerem mais sentido para você e qualquer uma que você faça, você já vai ter economias, como você viu aqui nos exemplos que eu te dei. E aí, quanto mais delas você usar, mais economia você vai gerar. Como são muitas ações, é natural que você não comece fazendo todas elas. Então, você pode iniciar com as mais simples numa primeira viagem e aí você vai adicionando novas ações em próximas viagens que você fizer. Eu fico muito feliz de você ter chegado até o final do vídeo. Isso é um sinal de que esse conteúdo foi útil para você. Então, por isso que eu gostaria que você me deixasse um oizinho aqui nos comentários, que você me dissesse o que você mais gostou do que você viu aqui, qual foi a técnica que mais te surpreendeu. E eu também vou querer saber quanto que você conseguiu de economia aí na sua viagem. Você aplicou essas técnicas na sua pesquisa durante o seu planejamento? E aí, quantos por cento você economizou? Me conta aqui também. Até o próximo vídeo e muitas viagens pra gente!